Olá, bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 11. Então, a essa altura já fizemos o controle 1, eu ainda não recebi informações do monitor me informando como é que foi as notas, mas isso deve sair daqui a pouco. Então, o que a gente tem pela frente é continuar com a matéria, onde a gente estava na parte de falhas de mercado, tem um pouquinho mais sobre isso. E depois temos mais 2 temas antes da prova, da primeira prova, que já está chegando aí. Então, nós vamos acabar, nós já vimos externalidades, vamos ver bens públicos, acabamos essa parte. E aí, hoje ainda, nós entramos em contabilidade nacional. Vamos ver como é que a gente mede o resultado de economia, performance econômica, PIB. E depois vai ter uma aula sobre índices de preço. Aí uma revisão e aí vai ser a primeira prova. Então, estamos bem encaminhados com isso. Se não tiver nenhuma pergunta nem nada, vamos em frente. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se a gente está no slide de... Ai, calma aí que eu esqueci o nome. A gente está no slide de contas nacionais? A gente vai começar contas nacionais hoje ainda. Mas eu só vou acabar isso aqui que está aqui. Vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada, e aí falta esse pedaço de bens públicos. Tá bom, obrigada. E aí começa já contas nacionais, contabilidade nacional, contas nacionais são 2 formas de falar a mesma coisa. Então, só para recordar o que a gente viu na aula passada, a aula passada foi uma aula sobre, deixa eu botar aqui, sobre falhas de mercado. Então, na aula anterior, quando a gente viu estruturas de mercado, a gente viu essa ideia aqui, que quando você tem um mercado perfeitamente competitivo, ele aloca bem os recursos. Um outro jeito de dizer isso é ele é eficiente. Ele atinge uma alocação de recursos, um uso dos recursos, uma série de escolhas pelos agentes econômicos, ele induz essas escolhas de tal forma que não tem como fazer de um jeito melhor do que aquilo. Então, competição perfeita, não precisa mexer, ela se resolve sozinha. A gente fala assim, o mercado resolve. Qualquer interferência governamental não iria melhorar, provavelmente ia piorar. Mas as condições para atingir competição perfeita são bastante fortes. Nós vimos isso naquela aula de estruturas de mercado. E, muitas vezes, algumas das condições não são atingidas. E a gente chama isso de uma falha de mercado. Então, são situações onde alguma das premissas de ter muitos vendedores, muitos compradores, um bem homogêneo, todo mundo tem informação perfeita, não tem monopólio, etc. Algumas dessas condições falham e aí o mercado sozinho não atinge a eficiência. A gente fala assim, o mercado falhou, foi uma falha de mercado. E aí vem esse corolário aqui, deixa eu botar aqui, esse corolário aí sim justifica alguma intervenção governamental. Então, muito do que economistas fazem é isso, você olha uma alocação de recursos, ou o jeito que a economia está funcionando, as decisões que um grupo está tomando, ou as políticas que o governo está fazendo, e eles têm que decidir se aquilo é eficiente ou não é. E muitas vezes não é eficiente, aí se diz assim, mas por que não é eficiente? Se fosse competição perfeita, seria eficiente. O próprio mercado ia resolver isso aqui. E por que não está acontecendo? É porque tem alguma falha de mercado. Então, o que a gente faz no resto é olhar algumas falhas de mercado. A gente vai olhar só essas primeiras 3 em introdução à economia. Quem for estudar economia depois vai estudar várias outras falhas de mercados e o que fazer, quais são os instrumentos para lidar com elas. Mas a gente olha externalidades. Então, externalidades são quando você toma uma decisão de consumo de produção, toma uma decisão econômica, naturalmente, você já tem todos os incentivos de, ao tomar aquela decisão, pensar no seu próprio benefício e o seu próprio custo da decisão. Isso é natural.
busca seu interesse próprio. E se você fizer isso em competição perfeita, essa que é a beleza de competição perfeita, todo mundo buscando o seu interesse próprio, como que por uma mão invisível o mercado atinge a melhor situação possível, né? Citando Adam Smith. Só que se tiver falha de mercado, aí não. Então, as externalidades é isso. Externalidade, você está tomando suas decisões, mas você está afetando os outros. Aí na tela, vários exemplos como você está afetando outros, e você não está internalizando aquilo, você não está levando em conta aquilo. E para ser eficiente para a sociedade, você teria que levar em conta. Então, por isso que externalidade é uma falha de mercado, tanto externalidades negativas como externalidades positivas, é quando as coisas que você faz beneficiam outras pessoas, e como você não está levando isso em conta na sua decisão, você está fazendo de menos daquela atividade. Então, é isso, a gente viu graficamente, deixa eu botar aqui, tá. A gente viu graficamente isso. Então, uma externalidade positiva é quando, negativa, aliás, a gente viu que se pode pensar nos benefícios como sendo a curva de demanda. A curva de demanda são os benefícios de fazer alguma atividade. Nesse caso, pensa assim, poluição. Uma fábrica está querendo decidir quanto vai poluir, quanto vai produzir. Para produzir tem que poluir, então ela está, de certa forma, tomando a decisão de quanto que ela vai poluir. E a demanda, a curva de demanda, são os benefícios de poluir para ela. Por que ela está demandando a poluição? Porque poluição permite ela ter um lucro. E a curva de oferta você pode pensar como os custos de poluir. Para ela produzir mais, ela tem que poluir mais. E tem um custo. Ela tem que comprar gasolina, tem que comprar insumos, tem que ter vários gastos. Então, existe um equilíbrio de mercado, que é o equilíbrio onde a fábrica não leva em conta os custos que impõe nos outros, que aqui nós vamos chamar de os custos externos, ou simplesmente as externalidades. Mas aí a gente pode desenhar também a curva, que é o custo marginal social, e não o custo marginal privado. Então, o que é o custo marginal social? São os próprios custos que a firma teria, mais os custos que ela impõe nos outros. Então, o social é isso, é todo mundo. Os outros, mais o poluidor. E aí, se você levar em conta o custo marginal social, aí a quantidade ótima, estrelinha quer dizer ótima, a quantidade eficiente seria menos do que a quantidade que o mercado escolheria. E aí, então, essa é a externalidade, e a gente viu, a última coisa que a gente viu daí, mas o que a gente pode fazer sobre isso? Quais são as soluções? Tem várias soluções. Essa solução que está escrito aí, impostos pigouvianos, seria dizer o seguinte: se o governo puser um imposto exatamente igual ao tamanho da externalidade, dos custos que o poluidor está impondo no resto da sociedade. Aí, ele sabendo que vai ter que pagar imposto, ele vai passar a considerar o imposto na sua escolha. A gente fala assim, ele vai internalizar a externalidade. E uma vez que ele faz isso, ele não vai mais estar olhando para essa curva aqui, a curva de custo marginal privado, ele vai olhar a curva de custo marginal social, não porque, de repente, ele passou a ligar para o social, para o resto da sociedade, mas porque ele liga para o imposto. O imposto dói no bolso dele. Então, o truque de impostos pigouvianos é fazer ele olhar para a curva CMS, em vez de olhar para a curva CMP. Ele faz isso com o imposto. E aí, voluntariamente, o poluidor vai escolher a quantidade eficiente de poluição a fazer. E a quantidade eficiente é positiva. Você está pensando assim, mas quantidade eficiente não é zero? Eu quero zero poluição. A quantidade eficiente não é zero, porque aí você não tem benefício nenhum da produção. E a gente está querendo maximizar. Então, você pode achar errado isso, mas do ponto de vista de eficiência, o ponto de eficiência é esse Q estrela. Nós vimos isso com externalidades positivas também. Depois discutimos
que essa solução pigouviana é difícil fazer na prática, porque é difícil saber exatamente o tamanho do imposto que o governo deve colocar. O governo de repente não tem muita flexibilidade, não tem muita capacidade, é diferente em todo lugar, então pode não ser a melhor solução. Vimos que o governo então pode fazer simplesmente comando e controle, que a gente chama, que é simplesmente ele decide quanto que a pessoa vai poluir, mas também é uma solução difícil, que pelas mesmas razões, o governo não tem agilidade, não tem capacidade de fazer isso, mesmo o governo mais ágil. E vimos que existem algumas soluções de mercado, por exemplo, criar um mercado de licenças de poluir, onde o governo pode só distribuir essas licenças e deixa as pessoas trocarem as licenças, e esse mercado faz com que limita a poluição e ainda faz com que a poluição seja feita por aqueles que têm mais capacidade de produzir mais com menos poluição. Bom, instantinho só, agora. Bom, tudo isso aí foi uma revisão e nós vimos externalidades, porque externalidades são a principal falha de mercado, elas são ubíquas, estão em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é área. Não é só poluição, existem vários outros tipos de externalidades. Mas nós vamos ver mais uma, que são bens públicos, a ideia de bens públicos, e tem umas variantes em torno de bens públicos, que são bens comunitários, bens quase públicos. Então, vamos lá. O que é um bem público? Um bem público tem duas características. Ele é diferente de um bem econômico usual, normal, que a gente tem. Um bem público é um bem... Aqui está uma definição, primeiro, do que é um bem excludente e o que é um bem rival. Então, um bem excludente é um bem que você pode impedir alguém de usar ele. Então, a maioria dos bens são assim. Se eu tenho uma maçã e eu dou uma mordida nessa maçã, essa maçã é minha. Ao dar uma mordida, eu estou excluindo você. Só eu posso comer a maçã. Claro, posso cortar da metade para você, mas só eu posso comer aquele pedaço da maçã. A maioria dos bens são assim, né? Ou uma pessoa usa ou outra pessoa usa, não pode todo mundo ao mesmo tempo. Mas tem alguns bens que não são assim. Os bens que você não tem como excluir as outras pessoas. Eu tenho alguns exemplos clássicos de bens puramente não excludentes, que é assim, um é iluminação pública. Então, as ruas têm postes e tem iluminação, e a iluminação está servindo a mim, está servindo a você, está servindo a qualquer outro. E a prefeitura não pode chegar e dizer, a gente só quer que quem paga o imposto tenha direito a essa luz. Se vier alguém de fora, não pagou imposto, mas você não tem como excluir ela. Seria muito difícil fazer isso. Outro exemplo é defesa nacional. Então, uma coisa que o governo faz é investir em defesa nacional, exército e essas coisas, vigiar fronteiras. E a defesa nacional beneficia todo mundo que está dentro do país. Você não pode decidir, a gente quer defender o Brasil de todo mundo, dos inimigos, menos aquele cara lá. Aquele cara a gente vai... Ele não pagou impostos, talvez. Então, tem vários outros exemplos disso, assim. Peraí, está falando que minha internet está instável, deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu já recuperar. Tá. Fogos de artifício. Você comprou fogos de artifícios no ano novo, você vai soltar, vocês fizeram uma vaquinha, e tem algumas pessoas que resolveram não pagar, não, eu não gosto, eu não quero. Então, diz, tá bom, então, mas você também não vai poder olhar. Não tem como, né? Os fogos estão no céu, você não tem como excluir. Tá. Agora com meu exemplo da maçã, eu estou vendo que eu já confundi. A maçã é um bem não rival. Rival é que só uma pessoa pode consumir. Então, rivalidade em consumo é a maçã, só uma pessoa consome, e excludente quer dizer a possibilidade ou não de excluir. Os dois são bem parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, eu errei com o exemplo da maçã, eu estava falando, na verdade, sobre a rivalidade. Se eu consumo,
você não pode, tem uma rivalidade naquele uso. Então, bens públicos são bens que não são excludentes e não têm rivalidade em consumo. Então, defesa nacional, iluminação pública, fogos de artifício, música, alguma coisa assim. Então, aqui está uma tabela, uma matriz 2x2, ao longo desses eixos de rivalidade em consumo, sim, não, excludente, sim, não. Então, vamos pegar um bem privados. A maioria dos bens são bens com rivalidade em consumo e são excludentes. Então, roupa, sapato, a maçã. E aqui eles puseram nessa matriz o último item de cada quadrante. É uma estrada e ela vai ser rival se ela está congestionada ou não, e ela vai ser excludente se ela tem pedágio ou não. Se ela tem pedágio, você pode excluir pessoas, só entra quem pagou. Se ela está congestionada, então tem rivalidade de consumo. O único jeito de entrar uma pessoa é sair outra pessoa. Ou uma pessoa entrando, ela está atrapalhando os outros. Se ela está vazia, então não tem rivalidade, né? 2 carros não podem estar exatamente no mesmo pedaço da estrada no mesmo tempo, mas como está vazia, é muito fácil eles conduzirem ali. Então, a maioria dos bens que a gente pensa são rivais e excludentes. Se ele for rival e não excludente, então ele é rival, então peixes no mar. Ou eu pego o peixe ou você, tem rivalidade em quem vai pegar o peixe. Mas não tem como excluir. No mar é muito grande, não dá para vigiar, é difícil impedir as pessoas de irem lá. Meio ambiente é assim também, né? Muito do meio ambiente ou eu uso ou você usa, tem rivalidade, mas é muito difícil vigiar, cobrar e policiar aquilo ali. Então, uma estrada, ela é congestionada, tem rivalidade, uma pessoa está atrapalhando a outra lá no uso, mas não tem pedágio. Então, não é excludente, não tem como, a gente não pode impedir você de entrar. Tá bom, então se for rival, não é rival e é excludente. Então, não é rival quer dizer que beneficia todo mundo simultaneamente. Então, talvez uma política de prevenção contra incêndio, ou serviço de esgotos. Talvez, tem que ver os detalhes, né? Mas, assim, se tem prevenção contra incêndios, é bom para todo mundo. Ao proteger, ao fazer todo um sistema de bombeiros e cuidados contra incêndio, é bom para todo mundo estar se beneficiando. Ao você se beneficiar, eu não deixo de me beneficiar. Então, nesse sentido, a gente, talvez o jeito de chamar isso é um monopólio natural. Então, uma estrada sem congestionamento, então ela não é rival, porque está tão vazia a estrada que pode entrar outro sem atrapalhar outro, mas ela tem pedágio. Então, é excludente. Você pode excluir, mas não tem rivalidade. E, finalmente, os bens públicos, que é o que a gente está tratando aqui agora. Então, não tem rivalidade em consumo. Defesa nacional, aqui uma praça pública. Uma praça pública grande, então todo mundo, os velhinhos, jogam dominó, as crianças jogam futebol, as outras pessoas passeiam com os filhos lá. Então, um usar a praça não atrapalha o outro, contanto que ela não esteja já lotada. E não tem como excluir, porque é uma praça. Não tem cerca em volta nem nada, não tem como excluir as pessoas de usar. Então, nesse caso, o exemplo aqui é uma estrada sem congestionamento, pode ir outros usarem sem rivalizar o uso, e não tem pedágio. Tá? Então, esse é um bem público. Qual que é o problema? Por que a gente está falando sobre bens públicos numa aula sobre falhas de mercado? É porque bens públicos, o mercado, se você deixar a provisão de bens públicos para o mercado, que nem o mercado é muito bom com isso, com bens privados, bens normais, com bens públicos, o mercado não vai prover aquele bem de uma maneira eficiente. Ele vai subprover, ele vai prover de menos daquilo. E a razão é a seguinte, porque se para o mercado prover, teria que ser assim. Então, qual é o exemplo que a gente deu?
ou defesa nacional, iluminação pública, uma praça, pensa em iluminação pública. Para o mercado prover iluminação pública, teria que ter alguém, uma empresa, um empresário, alguém assim, que diz assim, eu vou fazer iluminação pública, eu vou vender para o público. Que nem eu vou fazer pipoca, eu vou vender para o público, eu vou fazer corte de cabelo, eu vou vender para o público, e esses bens o mercado provê de maneira eficiente. Mas se eu estou provendo a iluminação pública, aí eu vou chegar e dizer assim, quem quer pagar? Quem quer usar a iluminação pública? Um monte de gente vai querer, porque a iluminação pública é uma coisa que gera benefícios, mas aí muita gente vai dizer assim, vai pensar assim, eles vão fazer o que está escrito aí, o caroneiro. Vão dizer assim, ó, eu não vou dizer que eu quero pagar, que eu quero iluminação pública, porque daí ele vai querer que eu pague. Mas como o bem é não excludente, eu posso dizer que eu não vou querer pagar, que eu não vou querer usar, e eles não vão poder me excluir. A iluminação vai chegar nos meus olhos de qualquer jeito e vai me beneficiar. E aí, se tiver muita gente pegando carona, o jeito que a gente fala isso, a palavra em economia é free riding, você pega uma carona, um free ride, uma carona de graça, aí a pessoa que iria prover aquilo não vai ganhar dinheiro suficiente para prover. E aí ele vai decidir, então isso não é um bom negócio, ou eu não vou fazer, ou eu vou fazer de menos, vou fazer pouco só dele, vou prover pouca iluminação pública. Então, esse que é o problema. O bem público, por não ser excludente, ele não é provido. A não ser que ache algum jeito de cobrar. Quer ver um exemplo? Eu tenho um exemplo disso, mais ou menos disso. Eu estava de férias uma vez, muito tempo atrás, lá na Iugoslávia, em Dubrovnik. É um lugar, inclusive, onde filmaram muitos daqueles Game of Thrones lá. E aí tinha uma ponte muito alta, bem bonita, aquela ponte medieval, bem alta em cima do rio. E tinha uns rapazes locais lá que eles falavam assim, tinha um de turistas, eles falavam assim, nós vamos pular da ponte, um de nós vai pular da ponte, e todos os turistas queriam ver, não, puxa, eu quero ver isso aqui, é tão alto, eu quero ver ele pular. Então tinha muita curiosidade para aquilo. E aí eles falaram, mas antes vocês têm que pagar. Então eu vou passar o chapéu, vocês pagam, e daí eu pulo da ponte. E aí muita gente pensou assim, não, mas isso é um bem público, eu não preciso pagar. Eu vou dizer que eu não quero, que eu não tenho interesse, não quero nem ver, porque daí os outros pagam, e eu vou ficar aqui no cantinho, quando ele pular eu vejo, e aí eu tive o benefício, não precisei pagar, ou seja, eu vou pegar uma carona, o free ride. E muita gente fez isso, e normalmente o que iria acontecer com o bem público, ele seria pouco provido. Aí provavelmente o cara ia chegar e dizer, então não vou pular. Só duas pessoas pagaram, então não vou pular. Só que eles eram mais espertos, eles acharam um jeito inteligente de fazer. Eles falaram assim, só acho que só duas pessoas pagaram. O resto ficou lá se achando esperto e para pegar carona. Aí eles sussurraram alguma coisa para aqueles dois que iam pagar, que ficaram para trás assim. Aí um dos rapazes subiu na ponte, levantou os braços, fez um grande, vou pular, lá vai, alguma coisa assim. E aí todo mundo veio para aquele lado da ponte para olhar, enquanto isso, do outro lado da ponte, um outro cara pulou, e só quem viu foi os dois caras que pagaram. Né? Porque, então, tinha um jeito de vender o serviço e excluir os outros. O que eles fizeram justamente foi achar um jeito de excluir quem não paga. Mas você vê que é difícil. Como é que você vai fazer isso com uma praça pública, com música, com plantar flores? Flores são bem públicos, né? Quando você planta flores, todo mundo se beneficia delas, mas ninguém quer pagar. Então, já que o mercado não provê bens públicos de uma maneira eficiente, a solução usual é provisão estatal. É o que está escrito aí. O Estado provê, o governo vai fazer aquilo ali. Porque daí o governo pode calcular quanto que é a quantidade eficiente, e o próprio governo faz, e o governo tem jeito de cobrar via impostos. Aí ele cobra impostos de todo mundo, impostos indiretos, circulação de mercadorias, imposto de renda, vários outros impostos, e ele já tira daquilo ali e usa aquilo para... Então, você está pagando por iluminação pública, você está pagando por defesa internacional. Você não sente que você está pagando diretamente, mas você está pagando
Não quer dizer que está sendo provido de maneira eficiente, porque, como a gente sabe, o governo pode ser ineficiente também, o mercado falha, mas o governo também falha, então é bem possível que tenha iluminação pública de mais ou de menos, qualidades erradas, mas, dado que é uma falha de mercado, é o jeito que a gente tem para lidar com isso. Ok. Aí tem umas variações em torno disso. Uma muito importante são recursos comunitários, que a gente chama, que são common pool. São um pool comum, bens comuns, é um outro jeito de falar isso. Então, bens comuns, eles têm exclusão, é possível excluir, mas tem rivalidade em consumo. Então, bem público não é possível excluir e não tem rivalidade. Esse é um bem que é possível excluir. Quer dizer, deixa eu colocar corretamente. Pensa num lago. Tem uma comunidade que mora em torno do lago, ou do pasto, ou um sistema de irrigação, ou um conjunto de seringueiros, alguma coisa assim. Então, uma comunidade tem acesso, é possível excluir quem não é da comunidade, quem não é um pescador que mora ali em torno do lago, você pode excluir, mas quem é da comunidade não tem como excluir eles. Então, tem essa característica de exclusão dos outros, mas tem o problema do bem público dentro do grupo. Esse que é o problema, então. Então, botei vários exemplos aí. Um sistema de irrigação. Uma comunidade constrói um sistema de irrigação todo complexo para trazer água dos rios. E aí, quem é que vai ter direito de abrir a torneirinha lá na sua propriedade e tirar água? Porque se todo mundo for fazer isso o tempo todo, vai acabar a água e não vai funcionar. Então, você tem que excluir. Só quem participou da construção, só quem é da comunidade pode tirar água. Mas o problema é que mesmo dentro do grupo, um vai querer tirar mais água do que o outro, um vai querer tirar água à noite, quando ninguém está vendo, e aí pode ter esse problema. Aí, o jeito que se olhava para isso antes, se dizia assim, olha, se o recurso tem propriedade comum, vai gerar a tragédia dos comuns. Um jeito, talvez, em português de falar isso, a tragédia dos baldios. The Tragedy of the Commons. Isso foi uma série de trabalhos escritos lá na década de 60 que notou isso, que esse tipo de bem tende a ser sobreutilizado. E muitas vezes se leva o recurso até a extinção. Você exclui as pessoas de fora do grupo, mas o grupo de pescadores, todo mundo vai pescar muito rápido, porque ele pensa assim, poxa, se eu não pescar esse peixe hoje, eu não vou poder vir pegar amanhã. Os outros pescadores vão pegar, então é melhor pegar hoje, todo mundo pensando assim, ou eu vou botar mais 5 carneiros no pasto comunitário da vila, que é um bem de recurso comum, um pasto só onde todo mundo põe os carneiros. Eles pensam assim, eu vou botar mais 5, eu sei que talvez isso vai acabar com o pasto, porque o pasto não aguenta tantos carneiros, mas se eu não puser mais 5 carneiros, os outros vão botar carneiros, e aí eles é que vão ficar com toda essa grama, e não eu. Aí todo mundo pensando assim, tem carneiros demais, e vai levar à tragédia dos comuns, à tragédia do baldio. E pensava-se, então, que, poxa, o único jeito de lidar com isso, você tem que mudar o sistema de direito de propriedade. Duas soluções que se via para isso antes. Ou tem que privatizar, uma só pessoa vai ser dona do pasto inteiro, e aí o movimento de enclosures nos Estados Unidos, como é que é em português? Eu sempre esqueço. De você justamente pegar o pasto comunitário e dizer, agora isso é de uma pessoa só. Porque, do ponto de vista de distribuição, você vê que é ruim, né? Uma pessoa só vai ser dona do pasto inteiro. Mas do ponto de vista do uso eficiente do pasto, é bom, porque aí essa pessoa, ela leva em conta todo as consequências dela botar mais ou menos carneiros. A Ana Clara está pedindo para eu explicar de novo. Então é isso. Deixa eu explicar de novo, mas acho que desde que ela perguntou, eu já continuei explicando, talvez já esteja um pouquinho mais claro. Tem um recurso
que todo mundo usa, todo mundo tem direito de usar, não todo um grupo tem direito de usar, então uma comunidade sem famílias. Pensa assim, seringueiras. Ó, tem esse caminho aqui que foi feito no meio da floresta e tem 100 seringueiras. A gente exclui todo mundo de fora da comunidade, ninguém de fora, então é um recurso de bem comunitário. Só nós da comunidade sem famílias podemos usar. Mas repara, permanece um problema, porque agora se cada uma dessas famílias sair correndo para tirar o látex da árvore e cada um for fazendo, vai acabar com as árvores. Elas vão estar todas riscadas lá, vai tirar toda a borracha delas. Então, existe esse problema, e essa que é a tragédia. A tragédia é essa, que a estrutura dos direitos de propriedade é tal que leva a um sobreuso, um uso muito rápido, mais rápido do que a natureza pode repor, mais carneiros do que o pasto pode crescer de volta. Então, uma solução que foi recomendada, e às vezes é a melhor solução, privatiza, diz que essas seringueiras são só dessa família. E aí essa família vai tomar as decisões eficientes. Ela vai saber exatamente quanto usar, o máximo que ela pode tirar, sem afetar a capacidade produtiva das árvores no futuro. A quantidade ótima de carneiros, a quantidade eficiente de carneiros para ter no pasto, tal que o pasto se recupere para ter mais carneiros no futuro. Ou outra solução, se você não gosta dessa de privatização, você diz, poxa, mas isso está gerando uma concentração de renda, e a gente não gosta disso. O que as outras pessoas vão fazer? Outra ideia é o Estado fazer. Então, propriedade privada ou propriedade estatal. Faz uma estatal, o governo vai fazer aquilo ali, e daí o governo vende ou distribui aqueles bens. Só que a gente também não gosta muito dessa solução estatal, porque o Estado não é um bom produtor. A gente vê isso o tempo todo, toda vez que o Estado vai fazer uma atividade produtiva, que não é uma função de Estado, ele tende a ser ineficiente, tende a ter corrupção, tende a ter vários problemas. Então, durante muito tempo, o mundo diz, não, mas essas são as duas soluções. Porque se você mantiver a propriedade numa comunidade, num grupo, vai dar a tragédia dos baldios. Aí entra essa senhora aqui, entra Eleanor Ostrom, e ela escreveu um livro e fez uma série de estudos mostrando que, na verdade, muitas comunidades conseguem lidar com o problema da tragédia dos comuns e conseguem evitar. Como que essas sociedades fazem isso? Eles criam uma série de regras formais, às vezes normas, eles têm entre si, não é o governo que faz, não é lei nem nada, a própria comunidade gera formas de lidar com aquilo ali, regras, hierarquias, e na prática funciona bem. Então, o que ela fez, ela e vários alunos dela, foi vários estudos de caso, foram pelo mundo, e acharam exemplos onde tudo indica que onde eram bens de recurso comum, então seria de esperar que iria levar ao sobreuso do recurso, tragédia dos comuns, e não aconteceu. A comunidade conseguiu achar formas de lidar bem com aquilo ali. E por fazer isso, ela ganhou o Prêmio Nobel. Né? Em 2009, aí, Prêmio Nobel em Economia, apesar de não ser economista, foi a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel e teve um impacto muito grande esse trabalho dela. Ela realmente mudou o jeito de pensar. Isso é muito importante hoje em dia, porque a gente está muito, cada vez mais, tem esse tipo de recursos. E tem um em particular que é extremamente importante, que é um recurso comum global, que é a atmosfera, né? O problema de aquecimento global, onde é um recurso que está todo mundo usando, como se fosse a grande pia do céu, onde todo mundo está jogando CO2, todos os países estão fazendo isso, e isso vai gerar um problema, uma grande tragédia, talvez até o fim da humanidade por causa disso. Então, como é que vai lidar com isso? Não tem como privatizar, não tem como fazer solução estatal, nós vamos ter que fazer algum tipo de solução, tipo comunitária. Aqui é esquisito, porque aqui a comunidade é a população mundial total, mas talvez tenha lições em toda
teoria que ela ajudou a derivar, de como que grupos de pessoas podem se juntar, estabelecer regras e formas de cooperação, o que vai ser necessário para lidar com esse problema. Tá, aí a última coisa aqui é que daí tem... É só um comentário aqui. É raro ter um bem público puro, que ele é absolutamente não rival e absolutamente impossível de excluir. A maioria dos casos que a gente tem são intermediários. Então, nesse desenho aqui, dá meio que mostra como é que é isso aqui. Um bem público puro, aqui no eixo horizontal você tem a possibilidade de exclusão, se é possível excluir alguém ou não, e no eixo vertical se o bem é rival ou não. Então, um bem público puro tem que ser zero rivalidade, o consumo por um não impede o consumo de outro, e zero possibilidade de exclusão. Mesmo defesa nacional, a princípio não é possível não excluir. A gente pode dizer assim, o Rio Grande do Sul, o Exército não vai defender o Rio Grande do Sul, por alguma razão, sei lá, eles não pagaram os impostos, ou tem alguma briga, até é concebível isso. Então, se um inimigo estrangeiro atacar o Brasil, o Exército Brasileiro vai defender, exceto o Rio Grande do Sul. Mas é meio bobo isso, né? Então, defesa nacional não é possível excluir, e você defendendo um, está defendendo todos. Mas a maioria dos bens estaria em algum lugar no meio. Ele tem, por exemplo, uma estrada vicinal. Vamos botar aqui a Via Dutra. A Via Dutra, aqui é escolhida porque ela geralmente é congestionada. Então, tem bastante rivalidade. Um carro a mais entrando realmente vai afetar o uso dos outros, que vai ficar mais congestionado ainda, vai atrasar os outros. Então, tem essa rivalidade. E ela tem pedágios. Então, é possível excluir. Ela está próxima aqui dos bens privados. Talvez não está totalmente próxima, porque tem horários em que ela não é tão congestionada assim, e talvez tenha alguns caminhozinhos que você consegue invadir os pedágios. Mas, via de regra, é quase um bem privado. Uma estrada vicinal, não. Uma estrada vicinal, você não tem como excluir as pessoas, porque são estradinhas pequenas, não dá para montar barreiras lá, e tem zero rivalidade aqui, que seria aqui uma estrada vazia, vicinal, então não tem rivalidade em consumo. Já bombeiros tem alguma rivalidade em consumo. Se os bombeiros estão apagando fogo na minha casa, não pode estar no mesmo tempo apagando fogo na sua casa ou no outro lado da cidade, então tem rivalidade em consumo, mas ao mesmo tempo não é rivalidade total, porque ao apagar o fogo na sua casa, os bombeiros estão defendendo, de certa forma, as outras casas por perto, porque o fogo poderia se alastrar. Então é isso. Aqui um último comentário só. Um exemplo que se usa de bem público é o farol. Então, o farol na beira do litoral, aí tem umas pedras no mar e muitos barcos de noite, é difícil eles saberem. Hoje em dia tem tecnologia melhor para isso, mas imagine no tempo que não tinha. E aí, então, alguém constrói um farol e ilumina, e aquilo avisa os barcos que é ali que tem as pedras, ou ali que tem o porto, essas coisas assim. E a teoria sempre falou, o farol é um bem público, porque qualquer navio, um navio vendo o farol, não vai impedir os outros de verem também. Então, não tem rivalidade em consumo. E não dá para excluir. A gente não pode falar, ilumina só na direção daquele barco que pagou e não dos outros barcos. Não dá. Todo mundo vai ver o farol. Então, seria de crer, você iria crer que o mercado não provê faróis. E logo, quem é que vai prover faróis? O Estado. Seria o governo que iria fazer, porque é um bem público.
E o Coase, a gente chegou a ver o Ronald Coase na aula passada, ele sugeriu que uma solução para as externalidades é deixar as pessoas negociarem entre si. Em alguns casos isso funciona. E ele fez uma pesquisa e viu que existem vários faróis privados. Então a teoria está errada. Mesmo sem a capacidade de excluir, é que nem os garotos pulando da ponte. O mercado é engenhoso, o mercado é capaz de resolver o problema de free riders, do caroneiro muitas vezes, e o jeito que fazia é no próprio porto, o dono do farol ia lá e cobrava de muitos barcos, e alguns barcos não iriam pagar, mas geralmente num lugar pequeno, onde todo mundo conhece um ao outro, funcionava. Ele conseguia financiar o farol só com aquilo. Então, essa ideia que muitas vezes o mundo é mais complexo e mais complicado do que a teoria, do que o quadro o quadro de aula onde a gente deriva essas coisas. Ok, alguma pergunta sobre falhas de mercado, externalidades, bens públicos, bens comunitários, esse tipo de coisa? Se não tem perguntas, então vamos em frente. Vamos passar, nós temos mais 2 temas antes da aula, da prova. A gente pode começar já um desses outros temas. Deixa eu pôr aqui. Está aqui, contas nacionais. E aqui a gente vai mudar de marcha. Repara que ainda é módulo 1. Módulo 1 é toda a parte da primeira prova, mas aqui é unidade 3. Então, a gente está na unidade 2. Unidade 1 foi a introdução. Daí, unidade 2 foi toda essa parte de oferta e demanda, estruturas de mercados, elasticidades e falhas de mercado. E agora, unidade 3, contas nacionais, mas é uma mudança de marcha mais ainda, porque vai deixar de ser microeconomia. Então, microeconomia são as escolhas de indivíduos e grupos e firmas. Aqui não é bem macroeconomia. Macroeconomia vai ser depois da segunda prova. Macroeconomia são as escolhas do país como um todo. Macro nesse sentido. É a soma, agregado de todos os micros. Aqui é mais um instrumento, uma ferramenta que se usa e é útil para tanto micro e macroeconomia. Então, foi colocado aqui. Esses 2 temas que estão sobrando são ferramentas. Então, contas nacionais. Se você estuda economia, fizer o curso de economia, você vai ter algumas disciplinas inteiras com isso. Então, a parte importante. É menos analítico, é mais... você não está respondendo perguntas, a gente só vê como é que faz. Como é que a gente faz o quê? Medir a produção do país. Como é que a gente mede? Isso é muito importante. Isso vai derivar para a gente diversas medidas, por exemplo, o PIB, que depois a gente usa nas perguntas mais analíticas que a gente pode querer fazer antes ou depois. Então, isso, macro, microeconomia, é o que eu estava falando. Aqui, contabilidade nacional. Então, o que é isso? A gente quer medir, registrar, sistematizar e retratar o desempenho de uma economia em um dado período de tempo. Então, a gente quer medir, ter uma métrica para saber quanta atividade econômica ocorreu e depois a gente pode querer usar isso para ver se o jeito que a economia está organizada é eficiente ou se a gente deveria fazer alguma política pública para mudar ou não. Então, que tipo de coisa que a gente quer medir? Quanto se produz, quanto se consome, quanto se investe, quanto se poupa, esse tipo de coisa. Qual que é a capacidade produtiva de um país? Quanto que dessa capacidade produtiva está sendo usada em determinado ponto do tempo? Tem o investimento, mas como é que o investimento é financiado? É financiado pelo Estado, pelos indivíduos, com poupança privada, pelo estrangeiro, etc. E qual que é a remuneração dos fatores de produção? Os fatores de produção são capital, terra, trabalho, equipamento. Quanto que eles estão ganhando, né,
em termos de salários, de aluguéis, de lucro, esse tipo de coisa. Esse é o tipo de pergunta que a gente quer. Então, todo país faz isso, todo país tem as suas contas nacionais, isso é muito importante para a gente poder comparar. Existem padrões internacionais, assim, regras, assim, como é que calcula o PIB? Aí a gente gostaria que todo país calcule seu próprio PIB. Claro que tem entidades como FMI, Banco Mundial e outros que também eles fazem alguns cálculos lá, mas eles usam muito dos dados que os próprios países coletam. Então, o IBGE coleta dados, o IBGE calcula muito dessas variáveis. E, então, a gente gostaria que todo país usasse as mesmas regras para depois a gente poder comparar, saber que é comparável. Quando a gente diz assim, qual foi o investimento privado no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, saber que os números são comparáveis, que calcularam mais ou menos com a mesma metodologia. Então, existem esses padrões, as Nações Unidas e outros, existem grandes encontros de agências estatísticas para tentar padronizar, mas muitas vezes tem problemas. Por exemplo, dados da China. Ninguém nunca sabe se você pode acreditar muito nos dados estatísticos da China. A China chega assim, diz assim, em 2020 nós crescemos 7%. Né, porque existe um componente político muito grande. Cada governo gostaria, é muito importante para um governo dizer que ele cresceu. Seja um governo democrático que tem eleições, ele quer ganhar eleições, geralmente se você está crescendo muito, você tem mais probabilidade de ganhar as eleições, mas mesmo uma ditadura como a China, ela quer, né, ela liga muito, o Partido Comunista Chinês liga muito para isso, e dizer, nós da China, o nosso modelo é o melhor modelo que tem, nós crescemos mais, investimos mais, nós somos um país melhor do que os outros países. Então, tem vários países que não sabem se você pode acreditar. Um outro exemplo, a Argentina. A Argentina teve várias ocasiões no passado onde eles mentiram. Quando foram pegos, eles manipularam os dados sobre inflação e talvez sobre outras coisas. Isso ficou claro. Então, aí nessa questão, reputação é muito importante. Você tem que ter uma reputação de que você está falando a verdade, de que seus números são verídicos, quer sejam bons ou ruins. Você quer a verdade, mas não quer. E então, uma vez que se foi pego mentindo, como a Argentina foi no passado não tão distante, isso demora a conseguir essa credibilidade de novo. A boa coisa é que o Brasil tem uma reputação muito boa, não só tem uma reputação boa, como tem dados muito bons. Então, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coleta esses dados, muitos dos dados oficiais, mas tem várias outras entidades privadas. Isso é importante, porque essa ideia de... Porque qualquer governo sempre teria um intuito, não de necessariamente manipular os dados e mentir diretamente, mas às vezes tem algumas escolhas que você pode fazer, o jeito de mostrar as coisas para tentar mostrar uma visão de que as coisas estão funcionando. Não estou dizendo esse governo ou qualquer governo específico do passado. Todo mundo que está no poder tem um pouco isso. Então, é bom duas coisas. Que o IBGE e as outras agências do governo tenham uma certa independência, e mais ou menos tem, especialmente o Banco Central, que também coleta muitos dados econômicos, tem uma certa independência do governo e possa resistir qualquer tentativa de manipular. Mas além disso, que tem essas outras entidades privadas, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que, como está dito aí, foi a primeira a coletar esses dados, antes do Estado se organizar. Então, tem vários outros, tem entidades estatísticas sindicais e estaduais, dos estados, dos municípios, de várias entidades de universidades fazem isso também. Por exemplo, a FIP calcula vários dados, a FIP da USP. Então, o bom é isso, que o Brasil não só tem muitos dados, que é ótimo para quem faz pesquisa, como a gente, economistas, né? Tem muitos dados. Tem outros países que não têm, tem uma escassez muito grande de dados. Você tem que se estimar e usar dados meio incompletos.
O Brasil tem os dados e tem uma boa reputação quanto a isso. Dito isso, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, questões orçamentárias fizeram, acho que era para ter tido um censo ano passado, também teve pandemia e tudo, mas problemas orçamentários, todo ano zero, né? 2000, 2010, 2020, 2030, é para ter um censo universal. Censo não é bem contabilidade nacional, é mais demográfico, mas é importante também, se precisa disso para fazer as contas nacionais. E outros censos também não têm ocorrido. Desde 96, não tem tido um censo agrícola, era para ser de 5 em 5 anos. Então, embora o Brasil seja bem de dados e bem de reputação, tem alguns perigos aí, especialmente com relação a esse tipo de coisa. Ok. Então, aí como é que faz? Bom, contabilidade nacional. A gente vai focar aqui, nessa aula e na próxima, a gente não vai pegar todos os indicadores, todas as variáveis, a gente vai focar na principal variável, que é PIB, né? PIB per capita, que é uma medida da riqueza gerada num país durante um ano. Então, isso é importante, porque não é tudo, claro. Economistas muitas vezes são acusados de vocês economistas, vocês só pensam em PIB, vocês só pensam assim, em riqueza material. E PIB é isso mesmo, é riqueza que foi gerada para consumo e coisas parecidas com consumo. A vida é muito mais importante que isso. A vida envolve coisas mais mentais e felicidades e outras relações humanas. Sim, claro, mas você precisa de PIB, tem que saber o PIB de qualquer jeito. Não é o caso necessariamente que quanto maior o PIB, melhor que está o país. Muitas vezes aquilo foi atingido de uma maneira que queimou pontes e a gente vai pagar conta no futuro, por exemplo, desmatando florestas. Matar florestas é ótimo para o PIB, né? Aumenta muito o PIB daquele ano, mas é ruim para o futuro, para outras coisas. Então, o PIB não é tudo, mas é muito importante saber o PIB. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu quero saber quantas maçãs foram produzidas, quantas bananas, quantos cortes de cabelos, quantas idas ao dentista, tudo durante um ano. Quantas viagens de trem, viagens de ônibus, quantos selos foram vendidos, né? Tudo. Quantas idas a restaurante, quantos chopps foram tomados, todas essas coisas você quer somar. Mas como é que você faz para somar essas coisas tão diversas? Você pega o valor, vamos somar o valor delas, vai ser em reais. Então, o PIB vai ser medido em reais. E aí tem diversas questões que nós vamos ter que tomar cuidado. A gente vai ver isso ao longo dessas aulas e também da próxima aula de índice de preço. Uma delas é que os preços variam ao longo do tempo. Então, se eu falar assim, o Brasil produziu 200 milhões de reais em maçãs esse ano. E alguém fala assim, e o Brasil, 10 anos atrás, o Brasil produziu 100 milhões de reais de maçãs. Então, 10 anos depois, 200 milhões. Então, dobrou a quantidade de maçãs produzidas. Não necessariamente, porque talvez houve inflação nesse período. Com certeza houve inflação nesse período. Então, 100 milhões 10 anos atrás não é igual a 100 milhões hoje. Você teria que descontar a inflação. Então, não chegou a dobrar. Talvez seja até menos, talvez 200 milhões em maçãs hoje seja menos do que 200 milhões em maçãs, do que 100 milhões em maçãs 10 anos atrás. A gente vai aprender mais para frente, daqui umas 2 aulas, como é que faz esse cálculo, como é que a gente expurga a inflação, como é que a gente deflaciona os preços para ter preços comparáveis. Mas aqui, só importante aqui, é o jeito, como é que a gente chama isso. Então, se eu falo valores nominais, é o valor que ocorreu ali naquele momento do tempo. Então, 100 milhões em 2010, 200 milhões, acho que são os valores nominais. E você não pode comparar valores nominais ao longo do tempo. Sem saber quanto foi a inflação, você não sabe nem se um é maior do que o outro ou não. E aí, o que é valores reais? Valores reais é quando você leva em conta a inflação, você tira o efeito da inflação, aí você tem valores reais. Aí você pode comparar. Aí, se um for maior do que o outro, de fato, ele é maior do que o outro, né? Então, o certo é saber o que a gente quer o PIB em termos reais.
E é sempre assim, em termos reais de um dado ano base. Você escolhe o ano base e aí você calcula os valores reais, vai ter o PIB real de cada ano em termos da moeda do ano inicial. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for vendo, mas isso é um ponto muito importante que muita gente erra, jornalistas erram isso o tempo todo, eles fazem assim uma manchete, diz, o Brasil, alguma coisa, alguma variáveis falam valor hoje e o valor ano passado, ou mês passado, e dizem que aumentou ou caiu, sem levar em conta o que dobrou, triplicou, sem levar em conta que tem inflação. Eles estão falando em termos nominais, e o certo seria falar em termos reais. Tá. Quando a gente vai retratar a economia, a gente pode estar interessado em fluxos, riqueza que está sendo gerada por unidade de tempo, ou no estoque. Então, quando é PIB, é que a gente fala assim, o PIB do Brasil é tantos trilhões, é o total de riqueza que existe nesse momento, independente de quando foi criado. Então, por exemplo, esse meu relógio aqui, isso aqui foi produzido no Brasil, mas muitos anos atrás, mas ele faz parte do PIB do Brasil. Então, ele está aqui, no estoque, a riqueza total. O fluxo é quanta riqueza foi gerado nesse ano. Muitas vezes é isso que a gente está mais interessado. A gente tá, mais do que saber qual que é a riqueza total que existe no país, a gente quer saber quanto que foi gerado num período de tempo. E, geralmente é um ano que é o que interessa. Então, no ano passado, qual foi o PIB? O PIB do ano passado, a gente sabe, foi um PIB muito baixo por causa de pandemia e outros problemas políticos, então vai ser negativo. O crescimento do PIB vai ser negativo, quer dizer, foi adicionado menos riqueza em 2020 do que havia sido adicionado em 2019. Tipicamente, o que é um aumento do PIB bom? É um aumento de... Bom, o que é viável? A gente quer que seja positivo, que tenha aumentado o PIB, e o viável, a China, por exemplo, durante muito tempo tem crescido 2 dígitos, de 10% até 20% ao ano. Então, isso é um crescimento muito grande. O Brasil, o milagre brasileiro, que foi de 69 a 73, teve alguns anos ali que ele cresceu 12%, acho que até 13% no ano. Então, isso é tão grande que a gente chama isso de o milagre brasileiro. Um crescimento de 6% é excelente, mas o usual é um crescimento de 3% a 5%. Você tem que crescer mais do que o crescimento da população, né? Porque a riqueza, se você crescer exatamente a riqueza com a mesma quantidade que a população, daí o PIB per capita está ficando igual. Então, acho que mais para frente a gente vai ver exemplos de crescimentos, mas a ideia é essa. Um jeito de pensar é assim, se um país crescer 7% ao ano durante 10 anos, então imagina assim, é uma possibilidade. O Brasil muitas vezes já cresceu 7%, a China sempre cresce mais do que 7%. Então, se o país crescer 7% durante 10 anos, ele dobra o PIB dele. E pensa o que é isso. A riqueza do país dobrou. Isso é muito bom. Imagina a sua riqueza dobrar. Você ter o dobro de riqueza que você tinha. Então, não é o que tem acontecido com o Brasil recentemente. A gente, quando cresce 3%, dá graças a Deus. Mas e por que 7 anos? 7? Que é juros compostos, né? O crescimento se dá, então, 7% no primeiro ano, depois no segundo ano você cresce sobre a riqueza que você tinha, mais sobre aquele o 7% que crescer, dá juros sobre juros que está dando. Então, não precisa ser 10 anos a 10% para dobrar. 10 anos a 7% se já dobra. É a beleza do crescimento composto.
tem alguns problemas com contas nacionais, com a forma que a gente calcula o PIB. Então, um problema é tem várias coisas que não entram. Tem que pensar, muito difícil isso, né? Pensa, como é que o governo vai saber, como é que o IBGE vai saber tudo que foi feito, tudo que foi produzido. Então, ele tem várias formas de saber isso. Geralmente, há uma trilha de papel que é deixada, que hoje em dia é digital, então talvez seja cada vez melhor, mas com notas fiscais e várias coisas tributárias que o governo já tem incentivo de cobrar para cobrar imposto em cima. Então, tem notas fiscais, quando você contrata trabalhadores, tem toda a legislação trabalhista e coisas que você tem que preencher, e formulários e burocracias. Então, muito o governo vai usar esse tipo de informação. Então, são informações oficiais que a atividade econômica naturalmente gera aquilo ali, mas tem muitas coisas que não geram. Por exemplo, trabalho doméstico é um exemplo disso. Se você mesmo limpa a sua casa, aquilo não entra. O governo não tem nem como saber que você fez aquilo ali. Mas se você contratar uma pessoa para limpar a sua casa, contrata uma firma, uma pessoa, supostamente está tendo que pagar, vai deixar uma trilha de papel, vai ter que pagar o salário, vai ter a diária, tem que pagar a contribuição para a Previdência, esse tipo de coisa. Então, o mesmo trabalho, dependendo de quem faz, um entraria para o PIB e outro não entraria. Muitas vezes tem trocas, por exemplo, permutas, o governo não tem como saber. Economia informal, por definição, economia informal, um camelô, por exemplo, ele não deixa um rastro de papel, ele não dá recibo, ele não paga imposto, pelo menos muitos dos impostos ele não paga. Impostos indiretos ele sempre está pagando, mas não deixa um rastro de papel. Outro problema é que as contas nacionais não capturam o uso do meio ambiente. Então, se digamos que um país pode ter um crescimento muito grande, ter um crescimento de 7%, 8% ao ano, depois, como é que o país conseguiu fazer isso? Diz, a gente desmatou um pedaço da Amazônia. Aquilo gerou madeira, gerou terra, gerou um monte de coisa, um monte que vai entrar no PIB, entra como riqueza sendo gerada, mas você perdeu. Não entra como custo que você desmatou, que matou biodiversidade, que poluiu, jogou carbono. Então, isso não está sendo captado. Então, o PIB, existe um movimento muito grande, e eu acho que no futuro cada vez mais vai se incorporar isso, que chama as contas nacionais veias. Países fazerem um esforço muito grande para incluir os custos ambientais. Então, muitos países não querem fazer isso, porque naturalmente reduz o PIB. Dizem, nós crescemos 8%. Mas se levar em conta os custos ambientais, não é 8%, é só 2%. Porque, então, mas o certo seria isso, seria incluir isso. E outro problema muito grande, isso aqui é tão importante que nós temos uma sessão inteira, só que é lá no final da disciplina. Quando você fala assim, o PIB do Brasil cresceu 7%, o PIB total é tanto, você não está falando nada sobre distribuição. Você está dizendo do tamanho do bolo. Claro, a gente quer que o bolo seja grande, mas é tão importante quanto o crescimento do bolo é saber a distribuição das fatias entre as pessoas. E a gente sabe, isso é um problema no Brasil, a gente sabe que é muito grande, o Brasil é um dos países com pior distribuição de renda do mundo. A gente sabe também, e o resto do mundo também está com problemas muito grandes, parece que problemas de distribuição de renda pioraram em vários países, os Estados Unidos, por exemplo, é um problema muito grande. E a gente sabe que distribuição de renda não é só por questão de justiça social, que a gente gostaria de ter uma certa igualdade maior entre as pessoas, mas mesmo se você não concordar com isso, tem gente que diz, não quero saber de justiça social, mas uma desigualdade de renda gera uma série de outros problemas. Uma economia desigual, ela gera empecilhos para crescimento futuro. Então, se a única coisa que você liga é crescimento, assim, eu não quero saber de justiça social, mas mesmo assim você devia ligar para a distribuição de renda. Não por questão de justiça, se não é isso que você liga,
mas porque isso tem empecilho para crescimento, gera mais crime, gera menos produtividade, várias razões, cada vez mais percebe-se isso, então é um dos grandes problemas da atualidade. Acho que os dois grandes problemas globais, assim, um é aquecimento global e o outro é distribuição de renda. Tá, então tem os outros exemplos, assim, claro que PIB não está captando várias outras questões, além de distribuição de renda e meio ambiente, não diz nada sobre saúde, educação, e existem outros índices que incorporam essa informação. Então, vamos já começar só um pouco aqui essa parte de PIB, que é bom porque daí a gente revê isso na próxima aula e já ajuda a sentar a ideia. Então, vocês conhecem a ideia de PIB, o tempo todo se usa isso, qualquer comparação que você vai fazer está nos jornais o tempo todo. Então, PIB é o Produto Interno Bruto. A gente vai ver cada um desses componentes, o que é produto, o que é o interno, o que é bruto, e vamos ver variantes. Vamos ver o Produto Nacional Bruto, o Produto Nacional Líquido, e ainda o Produto Nacional Líquido a custo de fatores. A gente quer ver todas essas... Primeiro vamos ver o que é o PIB, e depois ver as variantes em torno dele. Então, tá. O produto é o valor total da produção de bens e serviços da economia em determinado período de tempo. Em um ano, quanto foi gerado de bens e serviços? Então, primeiro, bens tangíveis entram, maçãs, cercas, armazéns, aviões, carros, todos entram. Serviços intangíveis entram. Você foi para o dentista, cortou o cabelo, uma manicure, cortou as unhas, um advogado defendeu você, um arquiteto desenhou uma casa, não são tangíveis esses serviços, mas entram. Então, bens e serviços. Qual que é a limitação geográfica? O produto interno bruto produzido dentro das fronteiras do Brasil. Depois a gente vai ver que existe uma variante, é o produto nacional bruto, produtos que foram produzidos por brasileiros. Então, você tem uma firma brasileira no Canadá, e tem, aí a gente contaria aquilo ali. Mas no produto interno bruto não conta, a gente conta só o que foi produzido dentro do Brasil, quer seja por estrangeiros ou brasileiros. Produzido dentro do Brasil entra no PIB. O nacional, o produto nacional bruto, a gente vai ligar para quem produziu. Tá? Então, tá ali. E o limite temporal, um ano. Claro que existe o PIB mensal, PIB semestral, PIB trimestral, eles calculam, mas geralmente o interesse grande é que não adianta pegar o PIB de um mês e multiplicar por 12, porque tem uma sazonalidade na economia, tem, né, meses em que são mais parados do que outros, de safra, entre safra, etc. Então, o que interessa para a gente é um ano, uma boa comparação. E só entram bens finais. A gente vai ver isso uma tabela, mas você quer evitar dupla contagem. Então, se alguma coisa é produzida e ela vai virar insumo na produção de outra coisa, então ela não entra diretamente no PIB. Mas nós só vamos contar ela quando aquele produto, o outro produto na qual ela entrou, virar um bem final. Então, isso vai ficar claro com um exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Mas o que a gente chama assim de consumo intermediário. Você quer os insumos, um bem que é um insumo na produção de outros, a gente não conta ele no PIB, porque ele vai ser contado quando esse bem virar um bem final. Então está aqui, PIB, Produto Interno Bruto. Vamos ver o que eu vou fazer, né? Na próxima aula, eu vou mostrar 3 jeitos de calcular o PIB. A gente chama de óticas. 3 jeitos de olhar o PIB. Então, eu posso olhar o PIB pela ótica da produção. Eu vou e meço tudo que foi produzido. Ou eu posso olhar o PIB pela ótica da remuneração, pela ótica da renda. Então, eu digo assim, está aqui tudo que foi produzido num ano.
tudo que foi produzido por alguém. Tem salários, tem, né, terra, capital, trabalho, equipamentos foram usados para produzir aquilo, mas essa terra, capital, equipamento pertence a alguém. É o que a gente chama de remuneração dos fatores de produção. Então, em vez de calcular o valor do que foi produzido, eu vou calcular o total de salários, o total de lucro, o total de aluguéis, o total de juros que remuneraram a produção daqueles bens. E os dois valores têm que dar o mesmo. O valor da produção, tudo que foi produzido, alguém foi remunerado para produzir vários, né, todos os fatores de produção foram remunerados, então o total da produção tem que ser o total da remuneração dos fatores de produção. Claro que quando você fizer isso na prática, às vezes o número não vai bater exatamente, porque, como eu falei, é difícil pegar esses números, as notas fiscais e tudo, mas tem que dar mais ou menos a mesma coisa. Então, é bom fazer pelas duas óticas, pelas três óticas diferentes, justamente para poder comparar e ter certeza que está fazendo certo. Então, qual que é a terceira ótica? É pela ótica da despesa. Pela ótica da despesa. Tudo que foi produzido foi comprado por alguém. Alguém comprou aquilo para usar. Então, ou você comprou para consumir, ou você comprou aquilo para investir, né? Você comprou arame farpado que você vai fazer uma cerca, faz parte de investimento, ou o governo comprou para fazer as coisas de governo. Então, ou o Brasil exportou e vendeu para alguém no exterior. Então, tem a despesa. Então, tem a ótica da produção, tudo que foi produzido, a ótica da renda, ao produzir aqueles bens, a gente foi paga para fazer aquilo, e a ótica da despesa é a despesa toda que foi feita para adquirir aqueles bens para algum uso final. E as três óticas têm que ser iguais. A gente não vai ver as três hoje, deixa eu mostrar só a primeira, para já deixar isso encaminhado. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar um processo produtivo aqui. Suponha que a economia seja essa aqui. Então, você tem três setores, tem gente plantando algodão, daí tem alguns que fazem tecido e alguns fazem roupa. Então, só para simplificar, vamos supor assim, aqui tem os insumos, né? Vamos supor aqui que quem planta algodão, na verdade, ele ia ter que comprar fertilizante, comprar terra, comprar mão de obra. Vamos supor que ele já tem o algodão já está crescendo lá, então ele não tem insumos. Só que ele vai adicionar valor, é o que a gente chama de valor adicional. Então ele vai colher o algodão, vai tirar sementes, vai empacotar, ele vai fazer um serviço econômico. Então, ele está adicionando o valor. E esse valor deu 50. Tá? Então, ele adicionou o valor de 50. Então, até agora, o PIB dessa economia vai ser 50. E aí, mas esse algodão, ninguém vai consumir o algodão diretamente, ele é comprado pela indústria de tecidos. Então, ele é um insumo na indústria de tecidos. Então, repara que a produção de um vira um insumo de outro, e essa fábrica de tecidos vai adicionar valor. Ela vai adicionar 70. Ela comprou 50 de algodão, mas ela vai fazer fio, esticar, tingir, tecer, fazer os panos todos, enrolar, empacotar. Então, ela adicionou 70 de valor. Então, até agora, o valor bruto da produção são os 50 iniciais, mais os 70 está 120. Aí, a fábrica de roupa compra esses tecidos, ninguém consome os tecidos puramente assim, tem a fábrica de roupa que compra os tecidos a 120, que é o valor aqui, e eles cortam, fazem roupas e todas as outras coisas, tem desenho, e tem estilistas, e tem, etc., etiquetas, e propaganda, etc. Então, eles adicionam 130. Então, 120 de consumo intermediário, mais 130, o valor total da produção agora é 250. Então, qual que é o PIB dessa economia? Suponha que a economia seja só isso. O PIB dessa economia são os valores adicionados. A gente pega só os valores adicionados, soma 50, mais 70, mais 130, que dá 250, que é o valor bruto da produção.
Então, o PIB, ou o valor bruto da produção, entenda o que a palavra quer dizer, valor bruto da produção, qual é o total que foi produzido nessa economia, nesse período de tempo, 250. E o valor bruto da produção é a soma dos valores adicionados. Se você pegar e dizer assim, não, mas espera aí, o setor de algodão produziu 50, o de tecidos produziu 120 e o de roupas 250, então, na verdade, devia ser, né, 170, 420, né? Não sei se eu fiz o cálculo certo, 420 é o valor bruto da produção. Mas diz, não, você está fazendo dupla contagem. Nesse 120 aqui, já inclui esses 50 aqui. Então, você não pode contar eles de novo aqui. Você tem que contar só o valor adicionado em cada etapa da produção. Então, um jeito de calcular o PIB, e o IBGE faz isso, ele descobre qual que é o valor adicionado em toda a produção. Então, imagina que isso deve ser bem difícil, né? Porque você tem uma fábrica, ele tem que saber... Não adianta ficar na porta da fábrica ali e ver todo o produto que sai. Porque aí você vai fazer dupla contagem. Você tem que contar todo o produto que sai da fábrica, mas você tem que ver quanto foi gasto em insumos. Todo o produto que entra para produzir aquilo ali. Inclusive trabalho, eletricidade, todas as outras coisas. Não é só o insumo físico ali. E aí tem que descontar uma coisa da outra. Mas o IBGE faz isso, existem técnicas para fazer isso. Tá. Eu vou parar aqui. Vamos parar aqui. Na próxima aula a gente volta com isso aqui. A gente já viu uma das óticas, a ótica da produção, mas depois a próxima vai ser essa aqui, a ótica da remuneração, da renda. Todo mundo que participou aqui no algodão, tecidos, roupas, ou participou com seu trabalho, ou com o seu capital, ou com suas máquinas, ou com seu equipamento, ou emprestou dinheiro, todo mundo vai ter que ser pago alguma coisa. Todo mundo que participou da produção desses 250 foi pago alguma coisa. E vai ter que dar 250 também. A gente vai ver isso na próxima aula. Professor, Pode falar. você pode voltar naquele slide onde tinha vários tópicos sobre o PIB, no inicial? Qual deles? Não, não tem muitos slides para trás, não. Tinha assim, PIB, esse. Obrigado. Mas qual que é a dúvida aqui? Não, era isso mesmo, eu queria ver o slide para poder anotar uma coisinha que ficou faltando. Tá. Então, esse último ponto é aquele que eu estava fazendo agora dos finais. Você conta só os bens finais quando você calcula o valor do que é produzido. Tem que tirar os intermediários. Então, tá bom. Então, a gente continua com contabilidade nacional quarta-feira.